Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo do quadro Universo Alternativo, com o final do primeiro arco de Sword Art Online nessa versão alternativa. Já teve a parte 1, no caso mostrado pelo ponto de vista da Asuna e as várias mudanças que teve com ela, e a parte 2, mostrada pelo ponto de vista do Kirito com as diversas modificações feitas nele, que são bem grandes, inclusive, maiores que a da Asuna. Uma delas, inclusive, chocou muita gente. Mas, bom, agora vamos finalizar esse arco, onde vai ter várias modificações também. E, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 500 acumulados e toda semana. Você ganha vários novos, tem vídeo pra tudo que é gosto. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado! E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo ou vídeos aí do quadro Universo Alternativo. E bom, gente, no vídeo anterior eu comentei as mudanças com o Kirito, ele virou um serial killer devido a um trauma da infância. Um negócio que muita gente não entendeu é que os pais dele morreram no original também. Muita gente não sabe disso. É uma informação que não é muito divulgada no Sword Art Online. E eu, com certeza, da forma que eu falei, não ficou 100% claro no vídeo anterior. Mas eu usei esse fato dos pais dele não aparecerem na série, devido a terem morrido. Quando ele era novo, morreram num acidente. Quando ele era bem novinho, pouco depois de ter nascido. E aí ele foi adotado pelos tios. Quem vocês acham que são os pais dele, apareceram em algumas partes aí, são os tios dele, que adotaram ele depois dos pais terem morrido, em um acidente quando ele era recém-nascido praticamente. Então eu usei desse fato aí pra criar a tragédia que matou os pais dele. Então eu basicamente estou usando coisas que tem alguma coisa parecida ali no original, só que eu pego aquele elemento e amplio e modifico a série com base nele, mas eu não tiro do nada, geralmente, as coisas. E bom, esse trauma do Kirito acabou tornando ele um psicopata com o tempo, ou próximo disso, ele não é igual a um psicopata. Psicopata não cria apego a ninguém, ele tem sentimento de posse. Mas é isso, ele não tem amor de verdade por ninguém. Mas o Kirito foi modificado com aquele trauma lá. Então isso afetou o psicológico dele a ponto dele ficar semelhante ao psicopata. Os sentimentos dele é uma coisa que ele não consegue demonstrar direito, ele tem extrema dificuldade de se afeiçoar de verdade a alguém, sentir coisas verdadeiras por alguém, mas não é impossível. Só é mais difícil pra ele. Então, enquanto ele lembra muito o modus operandi do psicopata, até ficar emulando, fingindo as coisas, os sentimentos, fingindo que tá rindo e tal, fingindo a personalidade dele, que geralmente no modus operandi padrão é bem mais fria, tudo isso lembra o psicopata. Mas ao mesmo tempo ele não é idêntico a um, tem diferenças, já que ele não nasceu assim. Psicopatas nascem com defeitos no cérebro que não permitem a ele sentir as coisas e tal, é diferente. Ele teve o cérebro afetado pelo trauma quando já mais velho. Isso é proposital, porque ele se apaixona de verdade pela Asuna. Se ele fosse um psicopata mesmo, isso não seria possível. Então é uma evolução que ele tem e ele consegue começar a sentir algo de verdade pela Asuna, como eu expliquei na parte 2. Então ele ama de verdade ela, e ele mesmo se surpreende com isso, fica feliz com isso, que ele tem sentimentos. Então é pra ele ter um desenvolvimento de personagem, por mais que ele seja frio e tudo mais. E tem protagonistas assim, olha só isso aí, pouco popular, né? E as pessoas adoram ele. Então, alguém me falar, como um bando de gente falou pra mim no vídeo anterior, que esse tipo de Kirito e tal, serial killer, não iria funcionar, as pessoas não iriam gostar dele. Olha, tem gente que não iria gostar, mas tem muita gente que iria adorar ele. Então quem me falou que isso aí não faria sucesso, provavelmente não viu Classroom of Elite, porque o Kirito seria basicamente aquele personagem, só que com a diferença que ele mata pessoas e tem alguns trejeitos aí. No caso do Kirito que a gente vê na animação, porque é o personagem que ele inventou pra ele. E bom, ele tem essa necessidade aí de matar pessoas, senão ele enlouquece, só que ele tenta focar isso em pessoas ruins, que assassinaram, fizeram coisas horríveis. Por exemplo, alguns acharam que a Asuna perdoar ele é um negócio que foi rápido demais, mas obviamente na história demoraria mais. E a Asuna pesquisaria sobre pessoas que ele matou, e aí descobriria que eram pessoas horríveis, fizeram coisas horrendas, inomináveis, e começaria a observar o negócio de um outro ponto de vista. Pô, ele tá basicamente limpando esse mundo de gente muito ruim. Então, por mais que ele esteja matando pessoas, pelo menos ele não mata ninguém inocente, ele tem um código que ele segue lá. E então a Asuna começa a refletir sobre isso e tal, e os dois, depois de um tempo aí, no caso, sem falar muito um com o outro e tal, numa situação complicada, seria até um arco da história nisso, você é doido pra eles se juntarem de novo, mas eles estão separados, até que eles se juntariam de novo. Quando a Asuna visse uma pessoa horrível lá, fazendo coisas horrendas, e não tivesse como prender essa pessoa nem nada por algum motivo, ela estivesse safando de tudo. E aí ela começa a pensar que queria alguém como o Kirito pra resolver aquele negócio. Então ela vai ter toda uma reflexão em cima disso. Mas obviamente se eu ficar detalhando tudo aqui, essa história não acaba nunca. E o propósito é ser um resumão, e não uma fanfic detalhada, escrita direitinho e tal. E bom, no final da parte 2, eles chegaram no da 75, derrotaram o boss, só que morreu um bando de pessoas.
das guilds mais famosas do jogo, a ponto que eles estão desanimando, porque tem cada vez menos players capacitados lá. Como eles vão conseguir derrotar os próximos bosses se cada vez tem menos gente capacitada para isso? E eles perdem mais da metade das guilds em cada ataque que eles fazem as dungeons, no caso, em cada novo andar. Então eles estão começando a pensar em deixar o pessoal do mundo real tentar resolver isso enquanto eles ficam de boa lá vivendo naquele mundo. Só que aí o admin escuta esse negócio e decide dar pra eles 1 ano pra eles zerarem o jogo. Se eles não zerarem, todos eles vão morrer, ele vai matar todos eles. No caso, com o aparelho lá de realidade virtual na cabeça deles. Então eles receberam um ultimato, e ao mesmo tempo Kirito e Asuna têm outro problema. O Kirito, por exemplo, tem medo que eles peguem os dados de Sword Art Online e descubram o que ele fez. Ele não sabe o que vai acontecer com os dados. Por enquanto, estão só com o admin do jogo, que bolou todo aquele negócio. Mas se ele for pego pela polícia, vão pegar os dados do servidor e tal, e talvez descubram o que ele fez, e aí ele vai preso. A Asuna morre de medo disso acontecer com o Kirito, e morre de medo de voltar pro mundo real, pra vida horrível que ela tinha. Porque a vida dela era tão ruim no mundo real que era mais feliz naquele mundo. Alguns falaram que eu esqueci do irmão da Asuna. O irmão da Asuna não existe nesse universo alternativo. Complicaria demais. Então eu tirei ele da narrativa. Em uma outra versão que eu pensei ele estaria, mas eu acabei desistindo dessa versão. Eu vou explicar porquê num vídeo separado lá, que eu provavelmente vou fazer pros membros, como um making off aí de como eu criei e fui alterando aí, criando as alterações nesse mundo de Sword Art Online. Aí tem várias coisas que seriam diferentes ainda do que eu tô, no caso, contando pra vocês. Às vezes porque ficaria pesado demais, às vezes porque não funcionaria, teve várias coisas aí que eu fui mudando. Mas bom, o ponto é que eles têm que dar um jeito de zerar o jogo, senão eles vão morrer. Mas se eles saírem do jogo, pode dar muito ruim pra eles lá fora. E aí? Bom, depois eles resolvem isso, primeiro eles têm que sair do jogo, porque senão eles vão morrer de qualquer forma. Então eles decidem aí, a Asuna decide que vai fazer a própria guild. E vai usar um sistema diferente. Ao invés de juntar muita gente na guild, como as guilds vêm fazendo, acumulando o máximo de players possível, ela vai juntar um número pequeno de pessoas, mas só os melhores dos melhores. Que ela e o Kirito vão treinar pessoalmente, e eles vão solo para as dungeons. Se organizar lá, com menos gente fica mais fácil de organizar. E os bosses se adaptam ao número de players. Tem que ter no mínimo 10. Mas pode ter quantos quiser, pode entrar 100. Só que o boss vai se adaptar a isso, vai ter mais vida, o ataque vai aumentar e tudo mais. Então eles acham que a estratégia de juntar muita gente é péssima. Se eles fossem menos pessoas, seria muito mais produtivo. Só que pessoas muito capacitadas. Então eles juntam esse time pequeno aí, uma guild só de 20 pessoas, e começam a treinar eles. O Kirito começa a usar também, de saber algumas coisas que o boss vai fazer, no caso mecânicas, da quantas mecânicas o boss tem. Por exemplo, se ele tem habilidades desconhecidas, quando ele vai usar a habilidade desconhecida. Então ele tem vantagens. Não sabe tudo, mas ele tem vantagens, devido a ter hackeado o código-fonte do jogo. Então ele informa pra Asuna, a Asuna bola estratégias para eles enfrentarem o boss, e eles vão lá e começam a sair muito melhor das lutas. Morre gente ainda, mas morre muito menos gente do que morria no passado. Então eles enfrentam alguns bosses e nem morre ninguém, o que era raríssimo de acontecer. Então começa a dar certas estratégias, eles começam a zerar os andares muito mais rápido. E a Asuna vai se mostrando uma líder de primeira, que é um negócio que já existe no original. E eu achava muito bom. Eu tô mantendo essa qualidade dela. Eu basicamente peguei e mantive as qualidades da Asuna e tirei coisas que eu acho exageradas, como ela ser perfeitinha demais, boazinha demais. Parece aquela esposa perfeita. Então eu botei algumas coisas que a sociedade considera como imperfeições nela. E bom, eles vão seguindo aí, se dando cada vez melhor nos andares, achando que agora vão conseguir realmente cumprir esse negócio de zerar o jogo em 1 ano, talvez até bem menos que isso. E bom, ao mesmo tempo, foi descoberto o esconderijo dos PKs, e aí começaram a formar um grupo para ir caçar eles, para acabar com eles aí, ou prender ou matar. E bom, o Kirito se junta a esse grupo, mas para atrapalhar ele. Porque ele achou que se acabasse com os PKs, ficaria muito mais difícil para ele conseguir pessoas para matar. Ele sabia onde era o esconderijo. Inclusive ia pesquisando gradualmente lá sobre cada um deles. Obviamente ele não ia matar a pessoa sem saber nada sobre ela. Então ele ficava seguindo, vendo o que a pessoa fazia e tal, modus operandi. E aí depois decidiu o que ia fazer com ela. Se encaixava ou não no código dele, que ele considerava que era uma pessoa que ele poderia matar sem problema algum. Então se acabasse com os PKs, complicariam pra caramba a vida dele, porque ficaria muito mais difícil de encontrar alvos pra ele matar dentro do jogo. Não seria impossível, mas mais complicado. A nível de curiosidade, ele tem que matar uma pessoa a cada umas 2 semanas, mais ou menos, até 1 mês, só que 1 mês é esticado. Ele começa a ficar meio, no caso, psicologicamente abalado. Então é uma necessidade que ele tem aí, senão ele enlouquece, mas ao mesmo tempo não é um negócio que ele precisa matar, tipo, a cada tantos dias e tal, a cada 1 semana, não. 2 semanas, às vezes até 1 mês. Então não morre tanta gente assim no jogo por causa dele, pra ser um negócio que seja fácil de notar. Vale, no caso, falar disso também. É um detalhe que alguns me perguntaram na parte 2. E bom, segue aí, ele atrapalha a missão toda de propósito pra deixar os PKs fugirem, a maioria deles. Um deles ele acaba matando, e aí ele finge que tá mal e tal devido a isso, chocou ele porque ele acha que seria a reação normal
que uma pessoa teria, para o pessoal não desconfiar dele. E, bom, seguindo aí, a Lisbeth está ajudando essa guild da Asuna, provendo equipamentos para eles, etc., com a habilidade, no caso de Blacksmith dela. Inclusive, ela acabou começando a namorar o Clank, que é um personagem que eu sempre achei que é um desperdício deixar ele junto e tal, com um bando de garota interessada no Kirito, mas ninguém se interessa por ele. Então eu juntei ele com a Lisbeth. A Lisbeth tem uns 16 anos aí, ele tá com uns 19, no caso, nessa minha versão alternativa. E os dois acabaram ficando juntos aí. A Lisbeth inicialmente estava interessada no Kirito, mas viu que, no caso, não tinha nem chance contra a Asuna, e aí acabou lá com o tempo e tal, a convivência, começando a gostar do Clank também, e começou a namorar ele. Eu acho que seria legal e tal ter um outro casal no grupo do protagonista. A Argo existe também, ajudaria ele em diversas missões diferentes, com as informações que ela tem, e o Kirito morre de medo dela de descobrir alguma coisa sobre ele, principalmente o que ele faz de madrugada. Então ele vive tendo que comprar informações dela, pra ela ter que pesquisar coisas longe do local aonde ele vai fazer alguma coisa. Então vai pegar alguém e tal, vai pesquisar sobre um alvo. Alguns perguntaram da Yui, eu não ia mudar o arco dela no jogo. Ela ia ter um arco pequenininho onde ela aparece, e aí depois só nos outros arcos que ela iria aparecer de novo. Porque se eu deixasse ela, por exemplo, com Kirito e Asuna, o admin do jogo, que estava na guild da Asuna, ia notar ela, que era um bug do jogo, e acabar deletando ela. Então a parte dela eu não mudaria grande coisa, mas futuramente em outros arcos, aí sim, eu vou fazer algumas alterações nas participações dela. E bom, quando eles estão no andar 90, mais ou menos, Kirito e Asuna chegam no level máximo, eles ganham uma habilidade que aumenta, no caso em 50%, todas as habilidades deles por 1 minuto. E só pode usar uma vez ao dia. É um boost, basicamente, que eles ganham. Fora outras coisas, o Kirito, por exemplo, usa armadura, porque ele usar esse negócio de pano aí é ridículo. Isso aí é roupa de mago, mago que usa pano. Ele usa uma armadura igual a desse cara do The Witcher. E vai trocando com o tempo, vai melhorando ela e tal. A cada andar ele vai trocando de equipamento, troca de espada, porque obviamente tem espadas melhores que vão aparecendo, equipamentos melhores. E cada equipamento tem a sua habilidade própria. A armadura tem coisas próprias, a arma vai ter coisas próprias. Então isso vai modificar inclusive a dinâmica do combate. Não vai ficar aquele negócio repetitivo todo andar. Vai ter várias diferenças que vão acontecer ali devido aos equipamentos que ele vai estar usando, diferentes aí. E quando eles ativam a habilidade de boost deles, eles ganham uma armadura completa. Continuam com agilidade e tudo mais, mas ganham uma armadura completa que cobre o corpo inteiro, só ficam os olhinhos ali aparecendo, mas brilhando. No caso da Asuna fica brilhando em vermelho e o dele fica brilhando em azul. Pra ficar legal mesmo, quando ativa vai parecer aquele negócio legal pra caramba, aquela armadura que cobre o corpo inteiro e só fica ali dentro de um elmo aparecendo os olhinhos brilhando. É pra ser aquele negócio bacana mesmo, pra causar impacto quando é usado. E bom, mais à frente na história, a Asuna tá com a impressão de que aquele pessoal dos PKs se infiltrou na guild deles, e aí pra testar essa teoria, ela chama um cara que ela tá desconfiada pra fazer uma missão junto com ela, e aí no meio dessa missão, acontece exatamente o que ela esperava, o cara embosca ela, com mais 2 membros ali dessa guild de PKs. E bom, eles são muito fortes, mas ela ativa a habilidade única que ela tem de super velocidade, não precisa nem ativar aquela habilidade de level máximo. Ela ativa só a super velocidade e acaba com eles. Só que ela não tem coragem de matar eles. Ela, inclusive, ficou bem mal depois que ela matou pela primeira vez lá aqueles caras que emboscaram ela. E aí, nessa situação, se não tivesse opção, ela teria que matar. Mas, ao invés disso, ela usa uma faca envenenada, ela estava pensando já na situação, então ela pegou uma faca envenenada e feriu eles com ela, deixando eles incapacitados, rapidamente ali. Então eles não conseguem se mexer, e aí eles ficam rindo lá na cara dela porque ela não vai ter coragem de matar eles. Aí ela fala que ela realmente não tem coragem pra matar eles. Ela só mataria se fosse vida ou morte pra ela. Só que ela fala que pro azar deles, ela conhece alguém que não tem problema algum em matar todos eles. E aí vem o Kirito lá com uma cara de furioso devido à situação. Eles estavam tentando violentar ela ali, depois iriam matar ela, mas ela pediu pra ele não intervir, a não ser que ela precisasse, tivesse uma situação complicada. Como ela derrotou eles muito fácil, então ele ficou só observando, só apareceu lá quando ela chamou ele. Mas, obviamente, ele estava ali de backup, porque podiam vir mais membros ainda, dessa guilda de pecados e tal. Então, para prevenir, ele estava ali, logo atrás dela. E, bom, ele faz o que vocês imaginam que ele fez aí, com esse pessoal aí que atacou ela. E, bom, vai seguindo a história e eles chegam no último boss. Eles conseguem derrotar esse boss, é difícil pra caramba a luta, eles perdem mais da metade do pessoal da guild lá, mas conseguem finalmente acabar com esse boss, só que antes de morrer, ele tinha uma outra habilidade que ele não usou, que ele tá achando estranho, e a habilidade era uma explosão, que jogava veneno pra todos os lados. E aí o Kirito tava nessa área, a Asuna usa a habilidade de super velocidade dela pra tentar chegar nele, mas só tem tempo de jogar ele pra longe da área, e ela acaba envenenada. E pra piorar, aquele não era o fim do jogo. O Kirito fica achando que vai acabar o jogo, porque eles derrotaram o último boss, só que não acaba. E bom, logo depois disso, um dos membros da guild da Asuna se revela ser o admin do jogo e ele fala que ele vai ser o boss final. E eles podem tentar lutar contra ele agora
ou esperar e voltar depois. Só que não tem cura pro veneno que aquele boss soltou. Então, se o Kirito ficar esperando, a Asuna vai morrer. A única forma de salvar ela é derrotar ele agora, o mais rápido possível. Então tem um tempo limite ainda, porque a Asuna, se demorar demais, vai morrer. Isso é proposital para dar uma tensão absurda. E aí o Kirito vai pra cima do cara, o Kayaba, como a gente conhece. O Admin tá com metade da vida, e o Kirito e os outros também. Aí eles começam a lutar ali e o Admin acaba com os outros lá. Muito fácil. Ele tem algumas habilidades roubadas até, que o Kirito não sabia. E bom, o Kirito também tá com dificuldade de lutar contra ele, e o Kirito tá perdendo vida rápida em comparação. Ele acha que não vai conseguir ganhar, então ele pensa ali e olha pra Asuna. E aí faz um sinal pra ela com a cabeça. E ela parece que entendeu, mas você não sabe exatamente o que é. E aí ele volta a atacar o Admin lá, o Admin chega a mais ou menos uns 25% da vida e o Kirito acaba morrendo. Então ele crava a espada na barriga do Kirito, ele fala que tá decepcionado, porque ele achou que ele conseguiria realmente zerar o jogo, mas o Kirito fala que esse foi só o primeiro round. E logo depois disso ele desaparece, que é um negócio estranho, ele devia cair morto ali no chão, ou agonizando, mas não desaparecer. E aí ele desaparece e reaparece. Aí o Admin olha pra mão da Asuna e entende o que aconteceu. Ela tava com um item que podia ressuscitar uma pessoa depois de 10 segundos dela morrer no máximo. Esse item foi pego pela Asuna, depois que o Kirito parecia que ficou triste com a morte dessa personagem. Ela tentou achar forma de reviver as pessoas e não encontrou. O máximo que ela achou foi uma quest, onde diziam que derrotando o boss daquela quest daria um item de ressuscitar, mas o item era limitado a 10 segundos da pessoa morrer. Então uma pessoa que morreu há muito tempo não serviria pra nada. Só que ela fala pro Kirito desse item e eles guardam ele pra uma situação dessas, onde um deles fosse morrer, e aí eles usariam isso pra ressuscitar. E é exatamente o que ela usa ali. O Kirito usou a primeira vez dele contra o cara pra entender as habilidades dele, e aí nessa segunda rodada ele já sabe todos os padrões de ataque do cara, como o cara se movimenta. Então ele vai ter vantagem. E aí ele vai pra cima do cara de novo, agora ele tá com a vida full, porque ele voltou, e o Admin pega e fala que se ele voltou com a vida full, é justo que ele volte também, aí o Admin seta lá a vida dele pra full de novo. E vão os dois aí agora pra 1x1. E é pra ser aquela batalha épica, realmente muito disputada. Os dois certinho ali com a vida um do outro, caindo quase igual, porque o Kirito agora consegue desviar da maioria dos padrões de ataque dele, conhece já, mas não é perfeito, então ele leva alguns ataques. Então os dois ficam muito parecidos lá, até que chegam a 20% da vida e ativam ambos aquela habilidade que você ganha no level máximo, de aumentar os seus atributos. E aí a luta fica mais disputada ainda, é pra ser aquele negócio mega épico, é a luta que vai finalizar o arco, aquele negócio super emocionante, e no fim o Kirito pega e consegue lá, pouco antes do cara chegar com um escudo nele pra dar um golpe que vai finalizar o Kirito acerta a barriga dele lá, e finaliza girando o corpo e cortando fora a cabeça do Kayaba com a outra espada. Que vai ser um movimento característico dele devido à obsessão dele, no caso de separar a cabeça do corpo das pessoas. Mas é pra ser aquele final, uou, emocionante pra caramba. E bom, ele vai correndo lá pra Asuna, depois que o cara morreu, e fica desesperado porque o veneno não tá parando de funcionar. E aí do nada o mundo começa a desabar em volta dele, começa tudo a ser destruído, e ele desesperado lá só abraça a Asuna, e aí eles aparecem nessa situação. Então essa parte aí vai ser igual no original, mas agora tudo faz sentido. Entendeu? Não teve protagonismo, nada disso, tudo foi bem pensado ali. As situações todas vão fazer sentido, vai ter várias partes ali em que vai ficar claro que eles têm alguma coisa pensada pra se um deles estiver pra morrer, só que você não vai saber o que é, pra ser uma surpresa pro final. Mas se vocês notarem, tudo vai fazer perfeito sentido dentro desse final. Não vai ter aquelas situações ali sem explicação, que parece um negócio protagonístico e tal, no caso, fantasma do Kirito fazendo alguma coisa depois de já ter morrido, não. É o Kirito que voltou aí, foi ressuscitado por aquele item que é até citado em Sword Art Online, esse item, inclusive. É um desperdício não usarem ele. Então eu dei utilidade pra esse item. No original é dado pro clã, e nunca mais falam desse item. Então ali ficou com a Asuna, e a Asuna deu uma utilidade pro item nessa luta final. E ainda vai ter o final emocionante, os dois vão aparecer nessa parte aí, falando com o outro. O Kirito, emocionado lá, falando que nunca pensou que ia gostar tanto de alguém depois do que aconteceu com ele. Ele achou que não tinha mais a capacidade realmente de amar uma pessoa, e a Asuna mudou isso. A Asuna também falando que não importa o que aconteça com ela na vida real, ela não vai mais abaixar a cabeça pros pais, até porque agora ela já tem 18 anos, e ela vai fazer de tudo para encontrar ele quando voltar pro mundo real. E ele fala a mesma coisa, que não importa o que aconteça lá com ele vai encontrar ela. E aí ele volta lá, ele acordando e tal, uma cena muito parecida com o original, que eu acho linda. A primeira coisa que ele faz quando acorda é chamar pela Asuna. É realmente o primeiro pensamento nele, é a pessoa mais importante do mundo pra ele agora.
Então ele sai lá desesperado atrás dela. Então teria a mesma coisa. Então essa parte eu adoro, não mudaria. E combina perfeitamente com tudo que eu fiz até agora. Então teve desenvolvimento pra eles e tal, fiz todo um trabalho, mas tem mais coisa pra acontecer ainda. A situação no mundo real vai complicar pra caramba a partir de agora. Acabou o primeiro arco da história, esse é o fim do primeiro arco da história, não o fim da história. Ainda vai ter aquele arco de Fairy Dance, que eu vou modificar bastante, porque é um arco que eu não gosto tanto, então eu vou fazer várias modificações nele, que eu acho que vão deixar o arco bem melhor. Mas os ganchos são parecidos, a Asuna não acordou, e o pai dela tá pra casar ela com o noivo dela. Devido a isso, achando que ela pode nunca mais acordar, ele só vai assinar os documentos no lugar dela. E como se isso não fosse bastante, o noivo da Asuna descobriu que o Kirito teve um caso com ela dentro do jogo e tá tentando destruir a família dele, armou pros tios dele, que são os pais adotivos, que foram acusados de um crime que eles não cometeram, foram despedidos e ainda estão com um processo milionário em cima deles. E o Kirito ainda tá com a necessidade de matar pessoas, só que agora ele tá no mundo real. Tem muita coisa em aberto, eu vou resolver tudo no próximo arco, que, como eu falei, vai ter um final muito mais conclusivo. Assim como teve no original também. Então eu tô seguindo mais ou menos a linha do original com várias modificações no processo que eu acho que deixariam a história mais interessante. Mas, de novo, é só a minha opinião. Comentem aí o que vocês acham dessas mudanças todas. E bom, gente, é isso. Aguardem a próxima parte e eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.